volta para completar o nosso estudo que iniciamos na quinta-feira passada sobre as raízes do Espiritismo e hoje mais especificamente sobre o nascimento do Espiritismo. Nós vimos na quinta-feira passada que o fenômeno de Hydesville, com as irmãs Fox naquela cabana, em 31 de maio de 1848, desencadeou um influxo ou uma invasão coordenada e programada dos espíritos que vieram iniciar um movimento de comunicação com o mundo físico. Vimos que criaram um alvoroço tremendo, necessário para despertar os seres humanos que então estavam adormecidos quanto à realidade do espírito, à realidade do mundo espiritual e da imortalidade da alma. Também, em 1848, o telégrafo estava apenas começando, imagina, então, como que os espíritos viriam se comunicar com os seres encarnados. Eles começaram, como nós vimos, através das pancadas ou dos rappings, né? E as pancadas podiam ser na parede, no chão, em algum local. Depois, ouvindo as pancadas, no caso as meninas Fox e a mãe, Margaret, eles estabeleceram, então, um meio de comunicar com esse espírito, no caso, o Charles Rosnan, que foi o iniciador do tumulto. Então, estabeleceu-se um telégrafo entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, onde, mais ou menos, seguia os padrões do Código Morse. Então, um determinado número de pancadas significava uma palavra e até que eles construíram uma frase e a história toda que eles vieram contar. Depois das pancadas, como estava ainda bastante rudimentar, os espíritos encontraram por bem até para resolver dois problemas, né? Um era tentar facilitar a comunicação e o outro era mostrar que realmente o espírito, os seres espirituais existem, os seres espirituais podem e influenciam na matéria, no povo, na nossa sociedade, no ser humano, em materiais em objetos. Então, eles estabeleceram a comunicação através do que chamamos das mesas girantes, no caso, né, ou mesa dançante, tiveram bastante nomes. Então, o que acontecia? Na reunião mediúnica, e sempre tinha dentro da reunião uma ou duas pessoas, ou três até, médiuns que tinham mais facilidade de fazer com que o fenômeno ocorrera em sua presença. Na verdade, eram os espíritos que utilizavam essas pessoas que tinham já uma mediunidade mais aguçada para fazer o seu trabalho de comunicação. Então, o que é que eles faziam? Eles levantavam a mesa e já, em vez de dar as pancadas na parede como davam antes, era a mesa que batia o pé no chão. Também foi estabelecido um certo número de pancadas, era um código Morse. E já tinha aí os técnicos que já sabiam e faziam as perguntas, ou às vezes eles mesmos tinham a iniciativa de dar a informação e um coordenador da reunião, por exemplo, anotava as respostas. Então, nós vimos que, logo em seguida, o fenômeno tomou a América de sobretudo naquele espaço que nós estávamos falando lá do Upstate New York, né, que é o distrito queimado. Muitas famílias começaram, e geralmente famílias já de uma certa posição social, começaram a ocorrer esses fenômenos em suas casas. E começou a se alastrar pela vizinhança e depois saiu do estado de Nova York e já foi para todos os estados dos Estados Unidos. Esse lugar também, onde nós vimos, era um lugar de muito movimento mercantil. Eles tinham aberto o canal de Erie, então já tinha um acesso maior. E aí vinha também pessoas, comerciantes, visitantes da Europa, que acabavam também
encontrando o fenômeno e levava o conhecimento, o testemunho do que eles viram na América, porque quase que ao mesmo tempo também, esses fenômenos já estavam ocorrendo em outras partes do mundo, na Europa, Austrália, Nova Zelândia, etc. Então, em 1852, apenas 4 anos após as ocorrências de Hydesville, já existia, o movimento já tinha tomado até uma proporção religiosa até. Então, já tinha pessoas que eram protestantes ou católicos que, conhecendo, no caso, o espiritualismo, que eles chamavam, então eles abdicaram de suas religiões e passaram a seguir o espiritualismo. Então, inclusive, em 1852, foi organizado uma associação da espiritualista e nasceu o espiritualismo moderno. E esse espiritualismo moderno, a religião também se alastrou primeiro para a Inglaterra, e aí pessoas que participavam das reuniões, eles se tornaram também espiritualistas. No caso, eles era assim, não tinha, por exemplo, eles não tinham um cânone, não tinham uma doutrina para seguir. Então, eles eram mais ou menos aleatório a coisa. Inclusive, hoje até, o espiritualismo aqui nos Estados Unidos existe ainda. São igrejas, né, igrejas espiritualistas, e tem até o ministro espiritualista. E o diferencial com o espiritismo que nós vamos ver, basicamente, é que o espiritualista, ele acredita na comunicação do espírito, porque eles foram os primeiros, mas eles não acreditam na reencarnação. Basicamente, essa é a diferença. E não tem um código como, por exemplo, tem o espiritismo. Então, nós falamos também de como as coisas se encadeiam, ou se encadearam, e tudo se encadeia nas nossas vidas. Então, nós vimos esse encadeamento desde da França até chegar aqui nos Estados Unidos e a volta para a Europa. E da Europa, ele foi parar nos lugares mais remotos, e um desses lugares remotos, como nós vimos, foi na ilha, ou nas Ilhas Reunião. São umas ilhazinhas, ilhotas bem pequenininhas, na costa da África. Tem Madagascar, que é uma ilha grande, e outras ilhazinhas. E aí, nessa ilha, morava uma família, a família Baudin, que era o Emile Baudin. Era um comerciante, ele trabalhava com importação de cana-de-açúcar, café, essas coisas, e morava com sua família, a esposa e 2 filhas, a Júlia e a Caroline. E foi iniciado também, os fenômenos os fenômenos se deram naquela região também. Eles começaram a fazer reuniões mediúnicas, as suas filhas, a Júlia e a Caroline, tinham uma mediunidade incrível. Aí, até então, já teve um progresso na maneira de comunicação, já não batia mais, já não tinha mais a mesa, já os próprios espíritos já haviam instruído a melhorar. Era amarrar um lápis em uma cestinha, nós vamos ver uma imagem daqui a pouco, e nessa cesta, e colocar a cesta com o lápis em cima de uma ardósia, uma lousinha, né? E as médiums apenas colocavam a mão sobre a cesta, e os espíritos, usando a energia dessas médiums, escreviam na ardósia. Davam aí a sua mensagem. Então, eles faziam as reuniões e faziam as perguntas, inicialmente frívolas, né? Aquelas perguntinhas que era curiosidade, não tinha televisão naquela época, não tinha Facebook, não tinha nada, era uma forma de entretenimento. Então, se ia reunir com quem eu vou casar, né? Vou casar com quem? Eu vou casar, não importa com quem, dependendo da idade, né? Com alguém. Qualquer um, manda aí. Aí e a família Baudin, em 1853, eles já faziam reunião nas suas casas. E apresentou-se um espírito que disse que era o espírito
protetor da família. Perguntaram um nome e ele disse que o nome dele era Zéfiro, né? Chamem-me, pelo que sou, o Zéfiro da verdade. Aí ele fez uma previsão, ele disse que a família ia voltar para Paris. Eles eram de Paris e estavam na Ilha Réunion, que era uma colônia da França. Só que eles não tinham planos nenhum de voltar para Paris. Porém, os negócios começaram a serem problemáticos para o comércio dele, e em 1855 a família, a esposa e as duas filhas se mudaram para Paris. Eu tive a felicidade nessa encarnação de passar 28 horas em Paris. O ano passado. Eu fui visitar um cliente na Bélgica, em Liege, e eu queria ir para Paris de qualquer jeito. Eu ia para Paris de qualquer jeito. E duas razões. Uma era para ver a Torre Eiffel. Eu queria ver a torre, eu queria ir na torre. Não precisava fazer mais nada, na torre. E a outra, no livro Obras Póstumas, que foram as anotações que Kardec fez no decorrer da sua vida, e deixou as anotações em seu escritório, seus amigos, depois da sua morte, publicaram as suas anotações em Obras Póstumas, que é um dos livros. Ele não faz parte da codificação, mas é um livro interessante de conhecer, porque aí ele conta a história. Então, Kardec, ele fala como ele conheceu o Espiritismo, os endereços, onde ele foi, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, eu levei Obras Póstumas comigo. Eu queria, depois da Torre Eiffel, eu queria ver se eu conseguia encontrar aqueles endereços. Então, eu peguei o trem-bala em Liege e em 3 horas, mais ou menos, eu estava em Paris. Aí eu peguei um ônibus, cheguei na estação, quando descemos, eu perguntei para alguém lá como que eu faria se tinha um ônibus que chegava na Torre Eiffel. Aí falaram, é o ônibus 40. Aí falaram lá onde eu pegava, eu fui lá, peguei o ônibus 40, e eu parei numa praça, e da praça eu vi a torre, né? Foi uma sensação maravilhosa, nem acreditava, acho que nem acredito ainda. Mas desci do ônibus e fui para a Torre Eiffel. Aí cheguei pertinho, fui para a torre e tinha que subir na torre, né? Tinha que subir porque eu tive, alguns anos atrás, eu tive um daqueles sonhos que nós comentamos aqui, uma visita à Torre Eiffel. Parecia a Torre Eiffel, era claro, era bem lúcido. Inclusive, eu tive a oportunidade de olhar em detalhes como que os arribites eram soldados e tal. E eu tinha isso aí claro na minha mente, e eu estava lá em cima da torre olhando para baixo. E alguém me falou, essa é a Torre Eiffel. Só que eu achei ela mais baixinha, eu olhei para baixo também, não tinha as cidades ainda, porque aí foi feito era a entrada de uma feira, né, de 1889. Eu não via. Bom, estava meio confuso, mas eu queria ver essa torre, eu queria ir lá. Por isso que eu queria ver a torre. E fui. E vi a torre, subi lá em cima, tá? Agora tem elevador, está meio diferente. Tem o elevador, tem a escadaria, então já não dá para ver. Antes era só a torre mesmo. Bom, para não me estender muito. Eu fiquei aí, cheguei acho que 1h da tarde, umas 5 horas eu saí da torre. Aí eu já tinha tempo, eu ia passar a noite lá, eu queria ver o Arco do Triunfo. Então aí eu cheguei na estação do trem, voltei na estação, perguntei a uma menina como que eu chegava ao Arco do Triunfo, ela me deu um mapa, me mostrou, e aí eu aproveitei e perguntei e falei assim, e hotel, né? Eu não tinha hotel nem nada, onde que eu fico? Posso ficar? Ela falou assim, olha, os hotéis aqui no centro, lá no centro, né? São mais caros. Se você quiser hotel mais barato, você vai para a periferia. Falei, tá bom. Bom, fui no Arco do Triunfo. Aí vi lá o Arco do Triunfo.
Aí atravessei o arco e nós estávamos na Champs-Élysées, né? Isso aí tudo já era bônus, porque eu não tinha plano nenhum, era só... Mas aí eu fui descendo o Champs-Élysées. Era março, a temperatura agradabilíssima, acho que eram umas 6 horas mais ou menos da tarde. Uma temperatura maravilhosa e é muito gostoso andar em Paris. Aí eu fui descendo e às vezes eu perguntava, via um hotel e eu perguntava a tarifa, e aí 200 euros, já estava meio fora do meu budget, porque eu ia ter que ficar 2 dias sem comer se eu pagasse os 200. Então, mas eu fui descendo. Aí eu fui descendo, eu estava no Arco do Triunfo. Quando eu cheguei lá, no outro lado, eu vi, era a Praça Concorde, só que eu não tinha visto. Falei, pá, aqui que eu desci do ônibus, né? Eu não sabia, que eu estava perdido. Aí eu pensei, bom, se eu pegar o ônibus 40, porque eu já tinha visto hotéis lá perto, né? Quando eu vi hotelzinho legal, Paris, periferia de Paris, você mora lá, periferia, isso aqui para mim é classe alta, de Bocaina. Aí eu vi hotelzinho, então eu pensei, o que eu vou fazer? Eu pego o ônibus 40 de volta, amanhã eu vou viajar, eu procuro um hotel daqueles lá que eu vi e fico no hotel daquele. E fui andando. Aí eu cheguei no ponto onde eu parei. Só que estava tão gostoso andar que eu continuei, saí do ponto, fui andando, entrei lá eu não sei, né? Onde, por aí, entrei e fui indo, fui andando, é muito gostoso, as ruas estreitinhas, antigas, é uma delícia, era como se estivesse voltando para casa. Aí eu ia olhando nas vilazinhas, assim, nas vielinhas, eu ia procurando ver se eu via hotéis, né? Só que nessa época, uma hora, eu tinha andado bastante já, né? Então eu tenho 5 hérnias de disco. Então as costas já estavam matando. E artrose, e o joelho doendo. E as canelas também, porque você anda, você sobe e desce. Então eu estava um bagaço, 6,5. Aí eu já nem estava preocupando com o preço, né, de hotel. Eu falei, o primeiro que eu ver, eu fico. Se não tiver dinheiro, eu vou ter que negociar. Mas eu vou ter que parar. E fui indo. Quando chegou, tipo, umas 7 horas, eu olhei uma ruazinha estreita e eu vi, tinha uns placas em chinês, né? Chinês, japonês, não sei. E pelo que a gente sabe, Nova York, São Francisco, é barato. Eu falei, bom, se tem placa chinês, deve ter coisa barata aí. Eu vi hotel, eu falei, é aí que eu vou. E fui descendo, eu vi o hotel lá em cima. Eu falei, é naquele que eu vou ficar. E eu fui, eu não olhei no nome de rua nem nada. E fui, cheguei no hotel, aí perguntei com ela, 120 euros. Eu falei, bom, 120 é só um dia sem comer, tudo bem. E queria jantar num restaurante francês. Então fui lá, tomei um banho, saí rapidinho, fui lá jantar. Quando eram umas 9 horas eu voltei. Aí tinha um rapaz na recepção e se vocês... para mulher é mais difícil. Se vocês quiserem fazer amizade com pessoas, quando você vai para outros países, assim, na Itália, na França, Bélgica, fala de futebol. Falou de futebol, Ronaldinho, Ronaldão. Você fala de futebol, você faz um amigo. Então, eu comecei a conversar com esse rapaz. Aí, eu subi e anotei uns endereços do Obras Próximas. Aí, eu desci e falei para ele, você sabe onde ficam esses endereços aqui? Aí, ele olhou, ele falou, não, mas deixa aqui, eu olho, eu faço um mapinha, e amanhã cedo você vem e você pega o mapa e vai visitar. Eu falei, tá bom. No outro dia, eu cheguei e ele tinha um mapinha pronto. Aí ele marcou as ruas e ele falou, ó, aí era uma senhora que estava lá, ela falou, aqui, ó, tinha os M não sei o quê, o M e tal, perto da rua. Eu falei, o que são esses M aqui? Ela falou, é o metrô. Aí eu olhei, mas eu tinha andado tanto por Paris, né, naquele dia lá, que o bico de papagaio, as costas ainda doía tudo ainda, eu tinha andado muito. Falei, bom, não deve ser tão longe assim. Aí eu peguei o ponto onde eu estava e o mais longe de lá. Eu falei, quanto tempo que dá para andar daqui para lá, né? Caminhando. Aí ela falou assim, dá uns 15 minutos. Eu falei, isso é baba, 15 minutos, né? Eu vou. Era de manhã. Aí, e ela me deu os endereços. Aí eu olhei, o mais longe era 15 minutos, os outros eram pertinhos. Aí eu falei, então deve ser 5, 10 minutos, tá, estou em casa, tá bom. Eu tinha esses endereços. Aí me tinha escapado um endereço muito importante.
da Obras Póstumas, que eu não sabia. Então, eu fui na internet, eu até trouxe o cartão, para vocês não me chamarem de Pantaleão. Aí, para usar a internet no hotel, você compra um cartão. Então, eu peguei um cartão na internet. Aí, eu fui lá no computador e comecei e procurei lá a história do Espiritismo e para ver alguns endereços. Aí, a hora que eu vi o endereço que eu me escapou, eu me arrepiei. O endereço que eu encontrei foi para onde Kardec havia se mudado em 1860. Era Rua Santana 59. Eu estava no Rua Santana 36, do outro lado da rua. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Aí eu fiz, esse é o mapa que eu trouxe. Aí eu trouxe, aí tentei marcar, tal. Eu fui perdido. Eu fui parar no berço do Espiritismo, lá onde nasceu o Espiritismo. Então, aí eu comecei, aí eu tinha alguns endereços. Agora nós vamos um pouquinho à história do Espiritismo. Aqui, ó, aqui é o número 1, né? Era o 1. Aqui, onde morava a Plena Maison. Aqui, onde a Rua Lamartine, Rochechouais, foi depois. Aqui é onde morava a família Bodin. E aqui é onde morava Allan Kardec. Em 1854 foi quando Kardec ouviu falar a primeira vez das mesas girantes, pelo senhor Fortier. Ele não acreditou e nem deu bola. Em 1855, no início, ele encontrou o senhor Carlotti, que era um amigo dele de 25 anos. Fortier também era amigo de bastante tempo. O Carlotti era amigo de 25 anos. Aí o Fortier ele tinha apenas falado do fenômeno da mesa girante, que a mesa subia, descia, dava pancada e tal. Aí o Carlotti ele foi mais a fundo. O Carlotti falou, a mesa conversa com você. Aí o Kardec riu, né? Ele falou, como? Só se tiver, vai ter que me provar que a mesa tem um cérebro, que tem um sistema nervoso e tal. Aí ele falou, não, você ainda vai ser um dos nossos. Bom, em maio de 1865, ele encontrou o Fortier de novo. Aí, o Fortier, ele era um magnetizador. E tinha uma médium chamada Senhora Roger, que ele magnetizava e ela entrava em transe e dava as comunicações. Vocês se lembram também, naquele encadeamento, o papel do Marquês de Porsegur, que ele, através do magnetismo, ele colocou o Victor em transe e depois outros foram colocando outras pessoas em transe e essas pessoas começaram a desenvolver a sua faculdade mediúnica. Né? Aí vê como as coisas se encadeiam. 1856, a senhora, a Plena Maison, ela já morava aqui. Ela morava aqui e tinha os fenômenos da mesa girante na casa dela. Ela fazia reuniões semanais aqui na casa dela. Às terças-feiras, 8 horas da noite. Então, Kardec já morava aqui. A família Bodin, em 1855, a família Bodin saiu daquela ilhota lá do Mar Índico, na costa da África, e olha onde eles foram morar. Olha aqui, 10 minutos da casa de Kardec. 7 para quem não tem hérnia de disco, que anda mais rápido. Aí, a Plena Maison aqui. A Paris é a cidade da luz, né? Então, esse aqui é o Triângulo da Luz. Então, aqui onde houve o reencontro. Aqui, o Fortier, o Kardec não fala do endereço dele e eu não consegui. Então, o que é que vai acontecer? Da senhora Roger. A senhora Roger, ela mora em uma casa e o Fortier ele vai magnetizá-la e ela vai entrar em transe e vai dar as comunicações. Então, ela acabou sendo um elo também importante. Por quê? Porque o Fortier convidou o Kardec, em maio de 1855, a ir a uma reunião mediúnica com ele, com a senhora Roger. E ele foi.
Quando ele chegou lá, tinha a senhora, a Plana Maison, estava na reunião. Ele não a conhecia. E também tinha um outro senhor, Pathier. O Pathier, ele era um funcionário público, um homem culto, segundo Kardec, frio, sério, e falou para o Kardec das mesas. E a maneira com que ele falou para o Kardec das mesas, o Kardec falou, ele não está brincando. Então ele falou, vamos na casa da Plena Maison, uma terça-feira, e você vai ver por você próprio. E a Plena Maison estava lá. Então Kardec passou, foi lá uma vez, começou a ir, a fazer os estudos dele, que nós estudamos, vocês que estudam o ESD e tudo, vão ver que foi onde ele começou a observar se realmente tinha algum fundamento, e ele descobriu que tinha. E aqui tinha uma outra família que frequentava e visitava. Qual família? Família Baudin. Kardec vem para cá e ele encontrou. O Zéfiro, quando ele saiu, quando ele deu profetizou que eles iam vir para Paris, ele falou, o Emily ia encontrar um trabalho na Força Naval, se eu não me engano, e as meninas iam trocar, fazer suas coisas, cuidar da sua vida, e eu vou procurar o chefe druida para fazermos um trabalho que temos que fazer. Então, aqui, Kardec encontrou a família Baudin, que o convidou às reuniões mediúnicas na sua casa. Aqui. Então, Kardec foi. Aí tem uma história muito bonita, que quando ele chegou na reunião, que assim, lá era a ardósia, né? A cestinha na ardósia. Então, quando ele entrou, segundo Baudin, segundo a história, o Zéfiro já havia, antes de Kardec chegar, dito que estava próximo do chefe druida chegar. Aí ele falou, mas que história é esse? Eu falei, é o nosso antigo chefe druida, Allan Kardec, que vai participar de um trabalho. Quando Kardec chegou na reunião, Zéfiro era um espírito, Kardec dizia que ele não era assim lá muito adiantado, né? Mas ele era espirituoso, nos dois sentidos da palavra, cômico até, humoroso, mas também dava as respostas sábias e sérias quando era necessário. Então, quando Kardec entrou, ele escreveu, salve, 3 vezes salve, meu caro pontífice. Aí o pessoal riu, e até o Baudin, ele veio pedir desculpa para o Kardec, ele falou, olha, ele é um brincalhão, não se preocupe com isso. Aí Kardec também, brincalhão, disse, minhas bênçãos sacerdotais a você, meu filho. Aí Zéfiro disse que ele não estava brincando, que esse era o antigo chefe druida da época da Gália, de Júlio César, e que eles haviam se reencontrado. Então Kardec participa da reunião e ele vê que a reunião é frívola, porque os assuntos são frívolos, mas ele vê uma certa seriedade e ele vê a oportunidade de aprender algo. Então o que ele faz? Ele volta para casa e ele começa a organizar perguntas que ele quer saber, dúvidas. Perguntas psicológicas, espirituais, religiosas, todas as coisas, que é Deus, né? E ele organiza tudo isso. Então ele vai na reunião já com essas perguntas. E começa a ter, então, um tom de seriedade às reuniões. E as pessoas que iam participar dessas reuniões para motivos frívolos já deixam de ir. Porque já faz parte da programação, né? Já faz parte da programação que ele tinha que fazer esse trabalho. Kardec, até então, 1855, ele não sabe da sua missão. Ele vai saber da sua missão em 1856. Ele já tem, nos 6 meses que ele frequenta a família Baudin, ele já tem um volume de material que ele mesmo disse, tomando o corpo de uma doutrina. Isso sem ele saber. Bom, Kardec, para
quem sabe, Kardec foi, ou para quem não sabe, ele foi aluno do Pestalozzi. Pestalozzi é um método de ensino no Brasil e em vários outros países. Era uma pessoa extremamente inteligente, metódica, um cientista fantástico, humanitário, todas as qualidades necessárias para fazer esse trabalho do Espiritismo. Embora os Espíritos disseram, se não fosse você, seria outro. A doutrina teria que sair. Mas ele foi, então, o eleito, no caso, e aceitou a tarefa. Um outro personagem importante aqui era o senhor Rostand, também magnetizador, e uma senhorita Jafé era a médium. Eles tinham reuniões mediúnicas. Então, Kardec ele fazia as perguntas diversas que ele tinha, e quando ele tinha dúvida de alguma pergunta, ele queria corroborar. Então, ele fazia pergunta para outros médiuns. E ele encontrou na reunião mediúnica da casa do senhor Rostand essa oportunidade. Então, o que ele fazia? Perguntas que ele tinha dúvida, que não estava claro, ou que ele achava que estava vacilante, ele levava essas perguntas e ele fazia aos médiums e aos espíritos que se manifestavam nas reuniões mediúnicas na casa do senhor Rostand. E foi aí, em 1856, que ele soube da sua tarefa. Aí também onde se manifestou o Espírito Verdade. E, como era a reunião pública assim, eles convidavam amigos e tinham um grupo. Então, o que eles fizeram? Quando Kardec tinha certas dúvidas e era necessário uma seriedade, eles falaram, os espíritos orientaram o médium e orientaram Allan Kardec a fazerem uma reunião semanal só para eles, só para voltado à codificação da doutrina espírita, porque já veio o nome, Espiritismo, etc., que é uma doutrina nova que vai vir, etc. e tal. Então já foi e os espíritos já se identificaram. E Kardec, então, ele ia nas reuniões na família Baudin e aí também. E também colocava as perguntas para outros médiums. Ok. E aqui eu pus o mapinha para a gente ver a distância, né? Aqui está Maurício e aqui está a França, onde eles se encontraram. Aqui é a casa da Plana Maison, onde ele viu as mesas girantes. Eu já vou voltar à codificação espírita. É que eu me entusiasmei e eu avancei um pouquinho. Aqui eu tive a oportunidade de ir, foi o primeiro lugar que eu fui visitar. Aí fui tirei uma foto aqui, a Grange de Batelier, 18. E tinha uma moça, estava aberta uma loja, tinha uma senhorita lá, e eu abri a porta estava aberta, aí cheguei, cumprimentei, bonjour. Aí ela falou bonjour, e nosso francês acabou aí. Aí eu comecei a conversar com ela em inglês. Ela falava inglês e tal. Aí eu falei assim para ela, você conhece a história desse local? Ela falou assim, what history? Que história? Eu falei, olha, aqui foi um lugar muito importante para a história do Espiritismo. As mesas aqui levantavam, sozinha, com espíritos. Batiam os pés, móveis se arrastavam, e o olho começou a arregalar assim. Ela falou, mas tem uma outra casa também com o mesmo número. Uma casa em cima. Falei, então era lá. Não era aqui, não. Era na casa de cima. Depois fiquei até com dó, né? Aqui a casa, na rua Rocher-Chouart, onde morava a família Baudin. Ele não cita o número da casa, então eu só fotografei a rua. E em seguida eles mudaram, em 1856,
para essa rua Lamartine, que é bem vizinha, não vai muito longe. Então, aqui em 1856, onde já está, a codificação já está basicamente preparada, apenas esperando chegar. Foi lançado ontem, né, 155 anos, dia 18 de abril de 1857, e foi para o prelo alguns meses antes, não sei exatamente quando, mas aqui ele já estava praticamente terminando o primeiro livro. Que nós vamos ver daqui a pouquinho. O método da escrita, né? Era mais ou menos assim, uma imagenzinha aqui, né? Uma cestinha, tal, escrevia na ardósia. As médiuns, Julie Caroline Baudin, uma com 14 anos e outra com 16. E a Clementine é a mãe. A Clementine também, às vezes, era mediúnica. Então, eu coloquei aqui respostas originais. Então, aqui onde o Kardec ele obtinha a resposta, vamos supor, que era a original, e para controlar, ele ia nas outras, principalmente com o senhor... esqueci o nome. Eu tenho um outro problema que eu tenho, além é o DNA, né? Data de nascimento antiga. Então, às vezes, as palavras fogem. E ele fazia o controle com essas outras médiums e outras. Ok. Então, nós tivemos na primeira edição, que foi aquela foto que nós vimos no primeiro livro, não estava completa, não é o livro que nós vemos hoje. O de hoje, nós temos 1018 perguntas e comentários de Kardec. Já está completo. Na primeira edição, ela não estava completa, mas ela já tinha um corpo sadio, uma espinha dorsal boa. E aí, com o decorrer das reuniões, e também ele já recebeu mais materiais até que já estavam prontos, e ele codificou esses materiais e ele incluiu no livro dos Espíritos, e alguns ele já reservou para o segundo livro, que foi o livro dos médiuns. Vocês que leram, todos, porque todos já leram, pelo menos uma parte, o livro dos Espíritos, e vocês veem as perguntas que Kardec faz, e a profundeza das respostas, e você imagina como foram obtidas essas respostas, e vocês imaginam, em 1855, na França, duas garotas com os dedos numa cestinha e a cesta escrevendo? Elas não tinham a capacidade intelectual para responder as perguntas daquela maneira. Não tinha. Não era delas. Não pode ser. E ele recebeu um médium, os espíritos, um médium em transe, fez esse desenho. E o espírito disseram por que ele fez esse desenho e o que era para ser feito com esse desenho. Essa é a mensagem do espírito. O desenho, depois a mensagem. Coloca na cabeceira do livro a cepa divina que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nela encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, essa você já vê a mensagem antes de você abrir o livro. Então, e nós temos essa nos livros, inclusive na obra póstuma também, tem a cepa como símbolo. Então, quando olhamos o símbolo, já sabemos o que é que ele significa.
1861, a primeira propaganda internacional. Mais ou menos o equivalente do Facebook de hoje, talvez. Lá tinha, em Barcelona, havia um livreiro francês, Maurice Lachatre. E ele vendia livros e era espírita. Então, conhecia Kardec. Kardec promovia o espiritismo. Então, ele pediu a Kardec que enviara obras espíritas para Barcelona. Então, ele reuniu livros, panfletos, todo o material espírita em 300 volumes. E mandou esses 300 volumes para Barcelona. Quando chegou na alfândega, como eram livros, aí o clero foi ver que tipo de livro que era, o que eram, que material. Então, quando eles abriram que viram o livro dos espíritos, confiscaram. Confiscaram, e Kardec e o Lachatre apelaram para eles, para a justiça, manda de volta. Então, se não pode entrar, manda de volta. Falei, não vão mandar de volta não, porque isso aqui é heresia. Aí o bispo entrou no meio, né? Então nós vamos queimar. E Kardec falou, mas como vai queimar? Um trabalho, 300 livros, mandar tal, e era caro pra caramba imprimir antes, né? Não era barato assim. E ele ficou meio assim. Aí ele foi consultar os espíritos. O que é que eu faço? Deixe que queime. Por quê? Porque vão ficar curiosos. Que livros foram esses que queimaram? Então vocês vão ter aí uma propaganda do seu trabalho. E aí nesse dia, dia 9 de outubro de 1861, às 10h30, na praça, no local onde queimavam heréticos, né? Onde também matavam pessoas, executavam pessoas, queimaram os livros de Kardec, os 300 livros. E, obviamente, os repórteres queriam saber que livros foram esses. E isso realmente ajudou na propagação, na divulgação do espiritismo. Saiu nos principais jornais. Kardec ele não gostou porque os franceses, a mídia francesa, não deu muita atenção para esse fato. A doutrina espírita, como nós sabemos, tem um tríplice aspecto, né? 3 aspectos. O primeiro é o filosófico, representado nos livros dos espíritos. O segundo, o científico, no livro dos médiuns. O terceiro, o religioso, no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois temos as outras. O céu e o inferno, a Gênese, que é uma parte também científica. O céu e o inferno, é bom, quem não leu, é bom ler, principalmente a segunda parte, que a gente vai ter uma ideia mais ou menos o que nos espera no outro lado, dependendo como vivemos nossa vida aqui, né? A Gênese, 1868, e que é o Espiritismo, 1859, foi depois desse. A Gênese ela tem algo muito interessante, porque aqui, vocês vejam, já é 1868. A França, nessa época, ela já está tendo um período de tumulto, né? Político, social, etc. Então, os espíritos, eles estão instigando Kardec para apressar-se para escrever a Gênese, que a Gênese vai completar a codificação. Aí mas por que eu tenho tanta pressa, né? Vai ter um tumulto muito grande e vai impedir ou impediria a complementação do trabalho. Então tem que ser feito o quanto antes possível. E Kardec trabalhava muito, levantava todas as manhãs, chova ou faça sol, às 4h30, para fazer o seu trabalho. E ele concluiu a Gênese em 1868. Em 1869, dia 31 de março de 1869, ele desencarnou. 31 de março foi o mesmo dia que começou os fenômenos de Hightsville, né? Então, depois que ele publicou a Gênese, ele passou o restante, até o seu desencarne, a organizar o espiritismo, a organizar a doutrina, ou a dedicar tempo a uma parte que ele não havia, a consolidação, né?
como organizar associações, centros, etc. O que é que vai ser. Em 1870, a França declarou guerra contra o reinado da Prússia, que, aliado à Alemanha, venceram a França, e passaram de 1870, quase um ano, eles venceram os alemães, sitiaram Paris, 50 mil pessoas parisienses morreram na guerra, e começou o tumulto. Passaram fome, porque eles sitiavam e não deixavam entrar comida nem nada, até que a França se rendeu. E a partir daí, de 1871, quando terminou a guerra, aí houve os movimentos sociais, né? Teve os grupos dos comunes que tomaram o partido, e foi por pouco tempo, mas foram anarquistas, e em seguida formou-se a Terceira República, mas que também, já o marxismo já estava também despontando, já tinham marxistas também na França e em outros países, e houve um tumulto social, político muito grande. Então, realmente, se não tivesse terminado a codificação em 1868, ou 1869 no máximo, ela não teria sido completada por aquelas razões. Em 1857, no final de 1857, depois da publicação do Livro dos Espíritos, as duas filhas do Baudin se casaram e a família se dispersou e Kardec não teve mais contato com eles. Aqui, em seguida, no 1858, Kardec fundou a primeira sociedade, né? A Associação Espírita, onde eles se encontravam, aqui na galeria do Palais Royal, fica atrás do Louvre. Também, a 5 minutos da Rua Saint-Anne, que depois Kardec vai se mudar para lá. Essa aqui é a parte externa. E aqui a passagem Saint-Anne. Eles tinham um problema que em uma localização, porque não era deles, eles emprestavam o lugar. Um deles era um restaurante, onde a associação se reunia. Então, aqui eles tiveram um lugar próprio, na passagem Saint-Anne, e ele mudou para cá em 1860, onde as reuniões, a associação, a Sociedade Parisiense de Espiritismo, se encontrava, se reunia, aí também ele publicava a Revista Espírita. E aí, no dia 31 de março, tinha uma pessoa lá que veio buscar alguns livros, ou revistas, ou o que seja, e ele estava atendendo essa pessoa, e de repente ele tinha um aneurisma, o aneurisma estourou, e ele desencarnou assim, bem tranquilamente. Aqui é a Rua Saint-Anne, aqui é o hotel onde ele estava, do outro lado, e aqui o cemitério onde Kardec foi sepultado. Aqui, nesse mesmo cemitério, existem personagens como o Chopin, Balzac, Oscar Wilde, Maria Callas, Maria Schneider, Cyrano de Bergerac e Kardec. Aqui é o túmulo. Eu não tive a oportunidade de ir ao cemitério. Não deu tempo, infelizmente. E aqui, aquela famosa: nascer, morrer, renascer. Crescer sempre, progredir sempre. Sem cessar. Tal é a lei. Algumas referências bibliográficas. Eu sei que, quase 9 horas, muitos de vocês também são conhecedores da história da nossa doutrina. Então, se alguém quiser passar alguma informação que acham importante que eu não falei, ou algum comentário, sintam-se à vontade. Temos aí uns 2 minutinhos. Bom, se não, aí terminamos a história, como nasceu o Espiritismo. E agora que sabemos e temos no Espiritismo
na nossa codificação, aliada, obviamente, aos evangelhos de Jesus, e como Jesus nos apontando o caminho de como viver uma vida da melhor maneira possível, mais saudável, mais espiritual, aliado ao Espiritismo, que vai ainda mais além, que ensina a nossa verdadeira natureza. Que nós não somos esses corpos aqui nesse momento. Nós estamos utilizando esse corpo. Nós somos espíritos. Nossa tarefa, nosso trabalho na Terra é temporário e passa rápido demais. E é um benefício para nós, como espíritos, para a nossa evolução, o nosso crescimento, estar aqui, suportando as vicissitudes e cumprindo a tarefa que nós viemos cumprir. Todos nós vimos que Kardec, as irmãs Foxes, elas tiveram uma missão grandiosa e uma missão que foi despontado, foi destaque no mundo, porque eles tinham um trabalho mais amplo a fazer. Nós também temos missões para fazer, né? Um nível um pouquinho menor, mas nós também somos parte, somos elos desse encadeamento. E a vida na Terra, e dizia muito bem Leon Denis, e eu acho maravilhoso, eu lembro disso sempre que eu, como dizem os nossos amigos baianos, me aperreio. Nós não estamos aqui de férias. Nós viemos aqui para trabalhar. Os momentos de felicidade, de alegria que nós temos, é um presente que nós devemos acolher e agradecer por tê-los. Mas não é sempre, nem é para ser sempre. Porque o nosso trabalho é suportar dor, aprender a suportar dor. Aceitar, resignar-nos. E quando não temos a dor para sentir, nós, como estamos saudáveis e felizes, o que nós fazemos? Nós tentamos aliviar a dor dos outros. E fazendo esse pequeno trabalho de consolar alguém, enxugar a lágrima de alguém, nós estamos cumprindo o nosso trabalho, a nossa encarnação bem cumprida. E os Espíritos mesmo dizem, né, quando nós voltarmos, como que é que nós vamos, a nossa vida, o nosso sentimento, a nossa felicidade no mundo espiritual, como será? Então eles dizem, né, vai depender